Olá, muito boa tarde. O Carnaval também se festeja no museu. É essa a proposta do Serviço Educativo do Museu da Consolata de Arte Sacra e Etnologia, em Fátima. Dentro de instantes iremos saber todos os pormenores desta iniciativa com o Gonçalo Cardoso, que está connosco. Para já vamos aos temas da atualidade religiosa. Celebrar a unidade entre os cristãos com um trabalho em favor de quem sofre foi o pedido do Papa na audiência geral desta semana. O Papa assinalou esta quarta-feira no Vaticano a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que decorre de 18 a 25 de janeiro, e apelou a um compromisso conjunto em favor dos mais pobres. Tutti, cattolici, ortodossi e protestanti, formiamo un sacerdozio regale e una nazione santa. Questo significa che abbiamo una missione comune, che è quella di trasmettere la misericordia ricevuta agli altri, partendo dai più poveri e abbandonati. Numa intervenção dedicada à importância do batismo comum de católicos, ortodoxos e protestantes, Francisco sustentou que os cristãos se podem considerar irmãos, unidos pela misericórdia de Deus. Ripartire dal battesimo vuol dire ritrovare la fonte della misericordia, fonte di speranza per tutti, perché nessuno è escluso dalla misericordia di Dio. Nessuno è escluso dalla misericordia di Dio. La condivisione di questa grazia crea un legame indissolubile tra noi cristiani, così che in virtù del battesimo possiamo considerarci tutti realmente fratelli. Siamo realmente popolo santo di Dio, anche se a causa dei nostri peccati non siamo ancora un popolo pienamente unito. A intervenção realçou ainda a importância de partilhar as obras de misericórdia como um testemunho concreto de unidade entre os cristãos. Após a catequese, o Papa dirigiu-se aos vários grupos de peregrinos presentes, incluindo os de língua portuguesa. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, invochiamo la grazia di vivere i nostri impegni battesimali in un'adesione più profonda al volto della misericordia divina che è Gesù, nostra speranza e nostra pace. Dio vi benedica. Misericórdia Sem Fronteiras foi esse o tema do 16º Encontro de Agentes Sociopastorais das Migrações, com atenções voltadas para os refugiados. Refugiados ou migrantes, fogem da guerra ou procuram condições de vida digna. Os conflitos no Médio Oriente levaram muitas crianças, mulheres e homens a fugir sem garantias de um destino que teima em chegar. O tema esteve em debate no 16º Encontro de Agentes Sociopastorais das Migrações, que procuram novas formas de ajudar quem foge da guerra e quem procura acolhimento longe dos conflitos. A balizar os debates, 3 tópicos: a gravidade da situação dos que estão em campos de refugiados, a atitude da Europa nesta problemática e a promoção de uma cultura, em ano jubilar, a cultura da misericórdia. Eu penso que falta essa cultura. Portanto, nós dizemos que vivemos num mundo cristão e católico aqui no nosso país. Quase toda a gente se diz católica, mas no fundo, é o que se sabe, não é? As pessoas não têm qualquer formação, muitas vezes, não têm quase nenhuma formação, não sabem o que é ser cristão, da Bíblia não conhecem quase nada, de textos do magistério nada conhecem, textos litúrgicos também não, isto é, nós estamos bastante pobres em toda essa matéria e, portanto, depois não estamos preparados, não sabemos efetivamente como é que devemos dirigir. A Europa não está a cumprir aquilo que é a sua herança. Neste momento, a Europa está a criar novas fronteiras, quando até agora o percurso tinha sido derrubar fronteiras. E a história mostra, o avanço das humanidades nunca se deram quando se criaram fronteiras. Deu-se sempre quando se foi capaz de diminuir a importância das fronteiras.
todo el sistema de la ayuda internacional para los refugiados sirios e iraquíes está al borde del colapso. Los recursos se agotan y las organizaciones humanitarias ya no poder hacer frente a esta emergencia crónica convertido. Además, con todos estos problemas, no olvidamos la polución. En este pequeño país con casi 500.000 millones de habitantes libaneses, sin sirios, iraqueños y palestinos, la situación se convertiu em catástrofe. Uma situação que motiva o desenvolvimento de projetos de ajuda e de políticas públicas que promovam o acolhimento, mesmo que na tensão entre a Europa, que precisa de mão de obra, e milhares de pessoas à procura de trabalho. No momento em que temos uma Europa envelhecida, o desafio das migrações é um desafio que é presente e que tem tudo a ver com aquilo que será a dinâmica de crescimento dos países europeus, e falando especificamente do caso português, um país que está habituado a ter fluxos migratórios intensos, quer no sentido de entrada, quer no sentido de saída. Do meu ponto de vista, é um país que claramente terá, a partir da obrigação de perceber melhor a importância e a relevância que os fluxos migratórios têm para o desenvolvimento económico dos países e a forma como as duas realidades estão interligadas. Não nego, não posso existir por parte dos políticos esse interesse por causa de uma coisa que os políticos não resolvem e têm que resolver sob pena disso depois não se tornar a motivação primeira, mas ser a da sobrevivência dos próprios Estados, que é o problema da natalidade. A baixa natalidade, precisa-se de mão de obra porque é reduzida a baixa natalidade nesta Europa que se deixou envelhecer. Se for por uma questão de ter mais mão de obra, ganham ambas as partes. Continuarmos com haver conveniências, mesmo que sejam de forças de trabalho para os nossos países, esse tipo de argumentação, não é onde nós vamos ser ágeis e céleres a minimizar o sofrimento daquelas pessoas. Se olharmos para esta situação desde aquilo que possam estar a sofrer os refugiados, aqueles que querem uma vida, eu diria que é aí onde vamos buscar, e também será aquilo que vai romper com aquela cultura da morte que falava Bento XVI e a globalização da indiferença que o Papa Francisco está sempre a acusar-nos. Um desafio que requer outro olhar para o migrante e o refugiado, a nível social, político e religioso. Todas estas pessoas que chegam são pessoas de uma cultura diferente, uma forma de viver a religião também diferente e, portanto, a nossa perspectiva é que estes próximos tempos vão ser tempos de mudança na Europa, em que a religião que tem estado apagada e que está fora do domínio público e que está no privado terá que voltar para a ordem do dia-a-dia. Tivemos a ocasião de ver que essa visão convencional do imigrante como intruso está ultrapassada. Hoje em dia temos que ver o migrante à luz quer da mobilidade, quer da cidadania. Isto é, estamos numa sociedade com grandes meios de mobilidade, sobretudo para o bem, às vezes também para o mal. Estamos numa sociedade em que os Estados já não são a única unidade de referência, em que há organizações superestatais e, sobretudo, há exigências de direitos humanos e exigências de cidadania. Contextos sociais que exigem novos olhares para quem é migrante ou refugiado. Em sociedades marcadas pela mobilidade, não há estrangeiros. Importa ver que o fenómeno migratório é algo cada vez mais estrutural, faz parte da nossa realidade, do nosso planeta global. Esta globalização que provoca a interdependência. Temos que apostar nesta interdependência, temos que agir, temos que cooperar de uma forma solidária, temos que nos comprometer à séria, ter uma visão também a médio prazo, não só da emergência, não agir só em cima dos acontecimentos. Vendo o fenómeno migratório como algo estrutural, nós conseguimos prever e planear e contar com o contributo que os migrantes e os refugiados podem dar para as sociedades, para a construção das sociedades. O 16º Encontro de Agentes Sociopastorais das Migrações decorreu em Bragança.
uma iniciativa da Caritas Portuguesa e da Obra Católica Portuguesa de Migrações, em parceria com a Agência Eclésia e o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Em Portugal, diversas instituições têm tudo a postos para acolher os refugiados. Já só falta mesmo eles chegarem. É o caso da Caritas Diocesana de Coimbra. Foi um trabalho intenso para pôr tudo a postos e acolher as famílias refugiadas que tardam em chegar. Assim como Portugal, outros países estão na mesma situação. Como estava a dizer há pouco, a República Checa, por exemplo, a Caritas organizou uma série de iniciativas e não recebeu ainda refugiados que possa apoiar. Pelo contrário, temos vários países na Europa que estão extremamente sobrecarregados e que não conseguem responder, muito mais agora no pico do inverno, ao que são as necessidades das famílias e das pessoas mais vulneráveis, quer sejam crianças, quer idosos, sendo que muitos deles estão neste momento em situação de algum risco, até por causa das intempéries. Enquanto não chegam, é já positiva a forma como muitos se mobilizaram neste esforço de acolhimento, que resulta numa onda de solidariedade que se faz sentir na região de Coimbra e também por todo o país. Assim que houve a primeira demonstração de vontade da nossa parte para apoiar o acolhimento, recebemos inúmeros e-mails e telefonemas de pessoas, quer de outras organizações, quer de pessoas a título individual, a disponibilizarem-se para dar bens, para dar roupa, para dar bens para as crianças, para vir ensinar português, para dinamizar grupos de apoio ou ajudar as pessoas a saberem onde é que é o supermercado, os serviços de saúde, etc. A certa altura tem sido quase frustrante dizer às pessoas que só os poderemos contactar quando recebermos cá alguém, porque na verdade a disponibilidade foi muita. E na altura penso que também estavam com alguma expectativa de poder vir a participar e de poder vir a partilhar, e na verdade agora as coisas esmoreceram um pouco, mas eu penso que este ano certamente que as coisas vão ter outro ritmo e portanto que também será possível que essas pessoas possam partilhar aquilo que pretendem. Para já, o que falta mesmo é a Europa encontrar a vontade política que permita um auxílio mais eficaz para esta crise humanitária. Agência.eclésia.pt é neste endereço que pode aprofundar estes e outros temas da atualidade religiosa. Agora uma proposta original, o Museu de Arte Sacra e Etnologia, que se abre ao Carnaval. Está connosco o Gonçalo Cardoso, que é o diretor do Consulata Museu Arte Sacra e Etnologia em Fátima. Muito obrigado, boa tarde por estar connosco. O que é que vos leva então a festejar desta forma bem original o Carnaval neste espaço do museu? Tudo tem a ver com as coleções do nosso museu. Portanto, o museu é um museu missionário. Além da arte sacra, tem objetos etnográficos de vários povos provenientes da África, América e Ásia. E nos últimos tempos, com o serviço educativo, temos criado durante o ano várias oficinas em que permite as crianças em férias escolares ou interrupção letiva, como é este o caso do Carnaval, terem um dia ou vários dias, neste caso é só de um dia, o programa de um dia, diferente, visitando o museu, participando em várias atividades, várias oficinas e aqui neste caso específico, a partir das nossas coleções, das máscaras que temos de África e da América e do seu conhecimento e porque é que surge determinado tipo de representações daquelas máscaras que estão ali expostas no museu, vão se inspirar e depois trabalhar a sua própria máscara. Estamos a falar de um Museu de Arte Sacra e Etnologia que pertence aos missionários da Consulata e grande parte do espólio que ali está chega precisamente dos territórios de missão, não é? É naquelas culturas, naqueles ambientes, naquelas civilizações que os missionários estão presentes e trabalham há muitos anos e aquele é um excelente lugar para perceber como é que se constrói a atividade missionária da Igreja e perceber também esta pluralidade, esta riqueza das civilizações. Sim, é verdade. É um museu bastante rico desse ponto de vista. É um museu do mundo. E é uma surpresa, nós estamos a comemorar os nossos 25 anos, fomos pesquisando os nossos arquivos e o primeiro slogan é um slogan que diz é um museu que surpreende e encanta e de facto continua a surpreender e encantar, porque no mesmo espaço
podemos encontrar diferentes culturas, não só europeia, mas depois toda uma série de arte e culturas de várias partes do mundo. E é esse o desafio que é colocado a estas crianças que se inscreverem para esta iniciativa, uma forma bem original de assinalar o Carnaval. Para além das máscaras, que são típicas da época, mas também jogos tradicionais e com um cariz cultural muito específico vão estar em foco nesta iniciativa. Com certeza vamos ter a oficina de aprendizagem do jogo Mancala, o jogo das pedras, que é um jogo muito interessante e que obriga a desenvolver o cálculo, e que temos tido já algumas experiências nesse sentido e que é um jogo de grande sucesso. E além disso, depois existirão outras surpresas. Tivemos também uma experiência de caça ao tesouro ao museu que poderá ser repetido e, portanto, acho que é uma iniciativa e já estamos com algumas inscrições. É de salientar que os números, as participações são limitadas e importa fazer as inscrições antecipadamente. Exatamente, portanto as inscrições serão feitas até dia 4 de fevereiro, aí destina-se a crianças dos 6 aos 12 anos e temos apenas, no total temos 15 vagas. Esta é uma forma... E esta é uma preocupação também constante do vosso espaço cultural, deste Consolata Museu, que é o atrair constantemente os mais jovens àquele espaço. Sim. E para as escolas da zona, nomeadamente, já é quase não é quase assim, uma positiva rotina, não é? O passarem por ali muitas vezes. Sim, é muito importante o museu estar inserido na comunidade. O museu não é apenas um local onde se expõem objetos, é mais que isso. E temos desenvolvido nos últimos anos esse trabalho com a comunidade, criando serviços culturais e que possam preencher os tempos livres dos mais novos e não só de outros públicos. Mas especialmente temos que apostar no público jovem, educá-los para o património, educá-los para a missão. Porque ao visitarem o museu vão conhecendo a realidade missionária no mundo e por vezes também testemunhos missionários de pessoas, missionários que estiveram, leigos ou não, que estiveram em várias missões no mundo e isso entusiasma muito as crianças. É também uma grande pedagogia para este contacto com a diferença e o saber conviver com aqueles que são diferentes de nós e a atualidade coloca-nos nesse cenário, a situação é por demais evidente, com os acontecimentos dos últimos tempos e os refugiados que chegam e as vagas de imigração. É muito importante que os mais novos cresçam também com a noção de que os povos são diferentes e as culturas são distintas, mas não têm que ser inimigas, não é? Exatamente, a Igreja propõe, não impõe, promove o diálogo intercultural e também na promoção humana. E é isso, são essas as palavras-chave que nós procuramos transmitir aos nossos visitantes e a este público mais jovem. Não se ficam por aqui as propostas do Museu do Consolata Museu. Também em breve vai ter início um curso, não é? Um curso que se centrará nos primeiros capítulos do Gênesis e que vai conjugar um bocadinho a leitura bíblica com a estética, com a arte, esta percepção de como é que a arte também interpreta a história da salvação. Exatamente. Portanto, o museu promove anualmente vários cursos livres de grande sucesso e grande adesão, não só pela comunidade, mas também envolvendo ao museu, mas por concelhos vizinhos até, e de temáticas diversas. Claro que sempre a ver com a missão do museu, ou cursos ligados mais à arte sacra, ou mais ao património, ou à história da Igreja. E neste caso, portanto, é um curso que irá ser selecionado pelo padre a professor Dr. Frei António José de Almeida, que está neste momento a residir em Fátima, no convento dos dominicanos, em que ele realmente vai transmitir o seu conhecimento, portanto, a nível da iconologia, da iconografia, e, portanto, fazendo um percurso que pode ir desde a arte paleocristã, bizantina, até também ao Norte da Europa, ao Renascimento, por várias épocas e espaços do mundo. É um desafio que qualquer um pode abraçar, também requer inscrição, mas também as pessoas sabem que
que ele decorre num período pós-laboral, não é? Certo, é sempre nessa linha que procuramos desenvolver e vamos fazendo a avaliação, e é sempre pós-laboral, portanto, das 18h30 às 20h30, normalmente todos os cursos vão nesse sentido. E o museu também é fértil em exemplos pelas suas peças, não é? De como o engenho e a capacidade artística do ser humano consegue dar rosto, digamos assim, dar forma à transcendência. É verdade. Temos vários exemplos e agora, até neste ano, lançamos a nova imagem, que é uma peça que muitos dos visitantes apreciam, que é a Natividade. Portanto, é uma escultura em terracota em que representa o parto. Nossa Senhora está a dar à luz e os parteiros são 2 anjos. E São José, inclusivamente, está a assistir ao parto e está a apoiar Maria. Portanto, é um presépio do Peru, mas que mostra o fruto da evangelização. Os missionários partiram, fazem a sua missão, evangelizam, e aqueles povos vão representando Cristo e as várias passagens da sua vida, neste caso, portanto, a Natividade, aquele primeiro momento em que Deus se fez homem, com as suas próprias características na fisionomia, nos trajes, etc. A dimensão da arte, também esta proposta para os mais novos de festejarem o Carnaval aprendendo no Consolata Museu. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós e por nos ter apresentado estes desafios, que agora fica ao critério de cada um poder aproveitá-los. Obrigado pela sua presença. Foi uma proposta bem original para os mais novos, aumentarem os seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, festejarem o Carnaval no Museu dos Missionários da Consolata, em Fátima. Antes do fim, recordo que ainda hoje, pelas 22h45, a edição rádio do programa Eclésia está na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.